A disciplina está dividida em 4 blocos principais. O primeiro bloco mais voltado à parte introdutória de conceitos básicos, que é o que a gente vai comentar hoje. O segundo bloco, que é a parte de engenharia de métodos tradicional, que é a parte do Barnes. A terceira, da teoria das restrições, ela está voltada mais para o Exxon, que vai ser o conteúdo do dia 27. E a quarta, que é mais relacionada à seleção e implantação de alternativas de solução. Ou seja, como é que eu faço um projeto para melhoria. É quando, por exemplo, você vai fazer a parte do protótipo, vamos saber como escolher, esse tipo de coisa. Então, a gente pegou 2 partes principais que mais envolvem bibliografia, para que, como boa parte de vocês quer adiantar algumas leituras, porque sabem que a disciplina tem um conteúdo muito extenso, a gente queria aproveitar para tirar um pouco de dúvidas, caso alguém queira comentar sobre algum dos pontos que mais achou interessante. A gente aproveitar para fazer uma espécie de uma pequena roda de conversa. Então, eu queria, primeiramente, passar mais a palavra para vocês, para a gente tirar mais dúvidas sobre esse conteúdo. Eu pedi para vocês lerem, para quem quiser participar, as 4 primeiras obras, que é o texto do Exxon sobre capacidade produtiva e produtividade. A segunda, que era a parte específica do Correio de Genésio, alguns trechos. O terceiro, que é os 2 primeiros capítulos do Adam Smith, da Riqueza das Nações, eu imagino que todo mundo conseguiu acesso a ele. E a última, que é a parte do Taylor, dos princípios da administração científica. Você poderia explicar para a gente o que é a diferença de programação finita e infinita? Foi Luísa, Thalita que acharam, foi isso? Isso. Tá. Você poderia explicar um pouquinho do que você entendeu, Thalita? Pelo que eu entendi da programação infinita, seria como se a fábrica ela não considerasse as suas limitações. Então, ela recebe os pedidos e ela considera que pode produzir todos eles. Uhum. E a finita? A finita eu não achei no livro. Eu achei só a infinita. Então, eu deduzi que era o contrário, né? Seria como se considerasse as limitações. Essa parte, na verdade, a gente fixou só para vocês terem uma ideia geral. Vocês vão aprender isso mais a fundo lá no 8º período, quando fizerem PCPU, Planejamento e Controle da Produção Livre. O planejamento também pode ser, quase sinônimo de programação, ele é a parte em que a gente cria um roteiro, uma ordem de produção. Então, imagina que eu tenho uma série de produtos ou partes de produto. Eu tenho o produto A, que ele é feito pelo componente A1, A2 e A3. Cada um envolve uma sequência diferente de máquinas. Qual que é a ordem que eu vou utilizar? Será que eu vou utilizar a ordem do que leva mais tempo para ser produzido? Será que eu vou utilizar a ordem do que atribui mais lucro à minha empresa? Aquele que tem menos chance de dar problemas? Tudo isso são regras de como que eu posso criar uma programação, um sequenciamento. E a Thalita falou de uma forma muito certeira, explicando que existem alguns programas que podem fazer essa programação. Pode ser feita à mão também, né? Mas melhor pelo software. Só que muitas vezes não se leva em conta qual que é a capacidade real de cada um dos maquinários, dos equipamentos, dos recursos. Então, a infinita considera que é possível fazer tudo, e a finita considera essas limitações. Eu só consigo colocar até no máximo 60 produtos por hora naquela máquina. Então, são limitações que têm que ser levadas em conta. Mas esse conceito específico é importante vocês terem uma ideia, mas não vai ser mais cobrado muito além disso na disciplina de vocês, ok? Ok, posso tirar uma dúvida sobre isso? Claro, à vontade. Se puder responder. Não, deve ser. Isso é uma estratégia de produção ou é um erro de produção, assim, porque não considerar as limitações da máquina, assim, eu não entendi se isso tem alguma vantagem estratégica ou é só um erro, assim, de não ter considerado. Tá, como é que eu vou explicar isso?
Eu não sou especialista em PCP, então eu não vou poder ser muito assertivo na sua resposta, né? Mas da forma como eu vejo, é mais, é mais uma a programação infinita é mais uma facilidade de conta de criar um roteiro do que a finita. Você entende que quando a gente faz uma programação finita, ela é mais certeira, mas ela é muito mais trabalhosa? Ela exige muito Sim. mais variáveis que muitas vezes são muito difíceis, que saem impossíveis de serem colocadas em conta. Entendi. Simplificação. Então, às vezes, o custo-benefício é melhor que colocar uma infinita. Até porque a minha demanda de produção seja tão baixa que considerar programação infinita não é um problema. Nunca vai alcançar o máximo da minha fábrica, da configuração que está hoje. Então, às vezes, é melhor manter assim. Tiago, Oi. eu tive uma dúvida também ainda sobre esse conceito. Aqui a gente está explorando bastante a ideia de limitações das máquinas, de capacidade produtiva das máquinas, mas o mesmo poderia se aplicar, por exemplo, pela limitação produtiva em tudo que eu posso, por exemplo, numa fábrica, tirar do meio ambiente, ou algumas limitações também ambientais e locais, não só de máquinas e capacidade máxima de produção sempre, Claro. que aplica nesse contexto também. Na engenharia de produção, a gente começa estudando por fábrica porque é o nosso ambiente de casa, que foi onde a gente surgiu. Mas vocês vão ver que, e eu vou explorar isso bastante durante as aulas, e até na forma das avaliações, trabalhos, dessa forma, que a gente vai transpor muito do que a gente vai aprender para o ambiente fabril para outras situações. Situação de escritório, situação de serviços, situação, como você bem levantou, de natureza. Então, imagina que se eu estou fazendo um serviço de extração de matéria-prima vegetal, eu estou lá pegando madeira. Gente, a natureza tem um tempo. Se eu consigo, eu não sei quanto tempo demora um pinheiro para nascer, é algo que eu entendo, mas vai nascer tantos hectares por ano. Claro que existem técnicas que fazem com que esse tempo se reduza, com que esse tempo de atravessamento, que esse lead time seja menor. Mas às vezes não dá. Às vezes por uma condição exógena, que é uma condição que foi imposta por natureza, pela sociedade, que não tem como a gente agir nesse atual momento sobre aquilo, a gente tem que manter essa forma. Então, um dos conceitos mais importantes, ainda mais para aqueles de vocês que cursaram a metodologia da pesquisa, é entender o Rzinho, a restrição. Tudo tem restrição, independente por fábrica, independente por outros ambientes. E isso tem que ser muito levado em conta. Respondido, Leonardo? Respondido, muito obrigado. O Alan tinha perguntado sobre layout celular, não foi? Sim. Tá. Também isso é uma parte que vocês vão aprender muito melhor com o professor Navarro no planejamento das instalações, mas a gente pede para vocês terem uma pequena visão geral. Então, recapitulando, existem os tipos principais de layout. O mais fácil de vocês entenderem é aquele layout em linha, que é voltado para uma produção muito grande, que é uma máquina atrás da outra. Em geral, isso é voltado para cá. Quando eu faço o sequenciamento das peças do produto, também em tempos modernos, é esse layout em linha. Por outro lado, quando eu faço um layout funcional, eu estou agrupando os equipamentos de acordo com semelhança. Então, num canto da fábrica ficam todos os touros mecânicos, no outro canto ficam as máquinas de usinagem, no outro as fresadeiras, em outros equipamentos. E por que eu estou explicando isso de novo? Porque o layout celular, ele quase como fica um misto entre um e outro. Ele fica no meio termo, entre layout em linha e layout funcional. Ele está voltado para produtos que tenham a montagem de forma similar. Então, imagina, se eu tenho, por exemplo, uma fábrica que faz material escolar. Eu imagino que lápis de cor, caneta, esse tipo de produto tenha um tipo de fabricação similar, mas muito diferente do que um grampeador, do que um compasso, do que um transferidor. Então, quando eu agrupo produtos que sejam parecidos na forma como são feitos em famílias,
eu divido meu layout em pequenos locais em que eu consiga produzir aquela família de produtos, claro que cada um tem um roteiro de produção diferente, mas vai ser muito parecido, eu estou criando uma divisão celular. Deixa eu aproveitar e dar um exemplo aqui do que foi feito no projeto Engate. O projeto Engate é um projeto que tinha no departamento, eu participei durante um ano dele, e aplicava engenharia de produção em ambientes públicos. E na minha época teve a aplicação do INCA. É por isso que eu posso comentar um pouquinho, Instituto Nacional do Campo, na época do falecido professor Meirelles. E uma das propostas que ele fez na época foi justamente uma proposta de célula, de uma divisão, um layout celular para os pacientes. E como que isso foi feito? Ele viu que, ele não, o grupo, que 70% dos pacientes, mais ou menos, eles tinham que passar pelos mesmos profissionais. Era um oncologista, o mastologista e o terceiro não lembro. Então, a ideia foi simplesmente pegar e colocar os três profissionais na mesma sala. Então, aí todo mundo que era da família, os 70%, era atendido naquele canto, naquela sala, para conseguir agilizar o tempo de atravessamento, ou como o Correio Genético fala, o lead time, e os outros tinham caminhos diferentes. Vocês entendem que agrupar os produtos que são da mesma família no mesmo local consegue agilizar esse tempo? Oi, todo mundo me ouvindo? Sim, sim. Sim, dá para Então, tem entender. ideia, o tempo de atravessamento deles, dos pacientes, entre a triagem até a cirurgia, caiu cerca de 50%. De 80 dias para 40 dias, mais ou menos, no final do teste. Então, celular é voltado para famílias de produtos que possuem roteiros similares. Entendido? Sim. Desculpem a voz. Sim, entendido. Próximo. Ainda sobre o Correio Genético. Eu tenho uma dúvida sobre ele. Sim, eu tenho uma dúvida sobre ainda esse livro, que é em relação à organização estabelecendo os critérios competitivos. A gente sabe que a manufatura ela vai estabelecer por meio daqueles 5 critérios principais, mas a minha dúvida mesmo estava em relação à organização, porque ela vai também estabelecer os seus objetivos por meio daqueles 5 critérios, e a manufatura, em cima desses critérios estabelecidos pela organização, vai também estabelecer tão parecido dessa mesma, utilizando os mesmos critérios? Olha, vamos lá. Os critérios, aqueles 5 principais que a gente comentou, qualidade, custo, velocidade, flexibilidade, confiabilidade, eles são um modelo para que a organização realmente seguir. Primeiro de tudo, a organização, a empresa tem que ter uma ideia de onde ela quer chegar. Eu imagino que, como eu não sei quantos de vocês já leram a meta, mas vocês viram que a meta de toda organização capitalista, ou pelo menos indústria, é o lucro. E, baseado em como o mercado atua, a organização ela tem que ver como que ela consegue alcançar esse lucro. Os critérios, eles são, sim, um norteador. Eles são baseados lá no nível estratégico. Eu não comentei com vocês sobre os níveis, né? Eu vou ter que retomar isso em aula, mas praticamente as organizações são divididas em 3 níveis principais: estratégico, tático e operacional. O estratégico é aquele que dita qual caminho que a empresa vai tomar. Então, a empresa vai entrar em qual segmento de mercado? A empresa vai lançar qual produto? A empresa vai buscar quais investimentos? O tático, que é a camada de gerente, enquanto os estratégicos são diretores, CEOs, o tático são, em geral, diretores menores, os gerentes, supervisores, eles criam um planejamento para transformar a estratégia criada em um plano operacional. Eles fazem essa conversão. Eles criam o planejamento e eles ficam controlando.
E, por fim, o nível operacional é aquele que executa. Ele faz a atividade, faz a empresa caminhar. Visto isso, sim, aqueles critérios eles são norteadores. Então, o tático ele está responsável por entender como que a empresa ela tem que agir, seja em relação a recursos, pessoas, competências, para conseguir botar aquilo em prática. Claro que existe um gap entre o teórico e aquilo que realmente acontece. Porque a empresa está querendo buscar, a gente é uma empresa que vai entregar o produto da forma mais rápida possível. E aí tem que ter realmente um plano operacional para que aquilo ali consiga ser executado. Muitas vezes não é. Mas, assim, os critérios deveriam ser norteadores para que a empresa, a indústria, a organização como um todo tomasse decisões do seu arranjo. Deu para entender? Sim, entendi, sim. Obrigado, professor. Mas, digamos que não existe uma receita muito certa para isso. Cada empresa faz isso de uma forma, existe as melhores formas, existe as piores formas, e nada mais do que a gente aprende no curso é quais são melhores heurísticas para isso. Entendi, tudo bem. Próximo. Eu fiquei com uma dúvida com relação aos estoques, no caso do Japão. Porque eu vi que no sistema de Just-in-Time eles falavam várias vezes sobre como o estoque era visto como um custo e algo negativo. Só que eu entendi que com as mudanças que eles fazem na produção, eles conseguiram ganhar no quesito de qualidade e de flexibilidade de produção. Mas eu não consegui entender muito bem como que, mesmo sem manter estoque, eles conseguem ganhar no fator tempo de outras empresas. Porque eu até cheguei a ler uma parte do livro A Meta e não continuei, mas ele fala, inclusive, que ele já tinha diversas peças de uma máquina pronta e ele não conseguia seguir com a produção. E aí eu fiquei pensando, poxa, se fosse no sistema de Just-in-Time e eles já tivessem as peças prontas, eles conseguiriam produzir ainda mais rápido. E mesmo assim o estoque continua sendo visto como algo ruim. Eu só não consegui entender muito bem isso. Existe uma similaridade entre a discussão da criação de Just-in-Time, que eles não são muito a favor do estoque. Porque o estoque nada mais é visto do que como dinheiro parado. Um dinheiro, no especial, quem já leu a meta já deve ter visto que divide-se em ganho, inventário e despesa operacional. O inventário é o dinheiro que é circulando pela fábrica. Uhum. Por que não se gosta do estoque? Porque muitas vezes cria esse estoque para criar uma camada de segurança. Porque a gente arrumou muita matéria-prima barata, em promoção, e a gente vai deixar aquilo ali pronto. Mas nem sempre aquilo vai ser transformado em lucro, em venda, em atender a necessidade do meu cliente. Então, por isso que algumas filosofias elas pregam por ter estoque, por minimizar o estoque, como essa. Filosofia de produção disso. Até porque se eu coloquei, eu não estou produzindo para manter comigo, eu estou produzindo para vender. Algumas filosofias de produção, como planejamento de necessidades materiais, ela pede que tenha um estoque de segurança. A partir de alguns cálculos, eu consigo prever, por exemplo, quanto que eu estou vendendo, eu coloco 10% para que eu não perca nenhuma venda. Eu prefiro ter um pouco de estoque ali do que algum cliente chegar lá que fizer um produto que não vai ter. Só que a questão específica do Just-in-Time, que eu vejo isso como não um certo problema, mas uma má dificuldade, é porque o Just-in-Time, quando foi criado lá pela fábrica da Toyota, ele faz parte de filosofias de produção. Ele não é simplesmente você colocar estoque zero e colocar o sistema Kanban de ficha. A gente vai trabalhar na próxima aula mostrar como funciona o Kanban, uma versão prática de uma cadeia produtiva. Vocês vão ver melhor isso. Mas o Just-in-Time não é só isso. Tem toda uma filosofia em capacitar melhor os funcionários para conseguirem fazer aquilo, capacitar os funcionários para, além de serem rápidos, conseguirem procurar qual
qual que são os produtos com defeito, e aí sim já eliminá-los da fábrica, fazer outras atribuições, como por exemplo 5S. Alô? Baseado na quantidade de venda. Oi. Acho que a tua voz travou, não sei se foi pra mim ou se foi pra todo mundo. Não, pra mim foi pra mim também. Sim, a gente perdeu um pedaço aí do que você tá falando. Só o finalzinho. Tá, me escutam agora? Sim. Sim. Ficou um pouco ruim aqui o meu áudio. Eu estava explicando. Estavam falando em relação à questão do contexto histórico das obras, não é isso? Sim, a gente falou do... A gente está falando nesse momento do princípio de gestão científica, na parte que ele fala dos funcionários, que eles não... Eles falam assim, ó, um dos motivos pelos quais os funcionários não querem aumentar a produtividade da fábrica é que eles entendem que uma maior produtividade vai levar a menos empregos, porque tu precisa de menos pessoas trabalhando. Mas a gente falou duas questões. Uma de... Isso tem um limite, né? Porque a demanda tem limite em algum momento, e hoje em dia a gente está muito mais perto desse limite. E que hoje em dia a gente tem automação. E realmente a automação retira a necessidade do funcionário muitas vezes. E o outro eu não lembro. Foi no Riqueza das Nações. Que ele falou do paralelo entre a economia... Ele faz no Riqueza das Nações um paralelo entre a economia do país e a produção de uma fábrica, que a separação das tarefas dentro da economia e dentro da fábrica aumenta a produtividade. Mas ele falando no contexto atual, eu não entendi muito bem qual foi a dúvida do Leonardo nesse quesito, mas que no contexto atual isso pode não valer da mesma maneira. É só para... Eu acho que é importante ressaltar isso, que lembrem que essas obras, em especial a do Taylor, foi construída um pouco depois que as fábricas começaram a nascer e a se consolidar nas sociedades. Então, de alguma forma, isso ainda era um pouco novo. E também pode se levar em conta as lutas de classe, questão marxista e todo esse tipo de coisa. Sempre teve uma certa rixa entre empregado e patrão. Isso tem que ser levado em conta, mas não é o principal ponto que a gente tem que abordar, nem tanto no texto do Adam Smith quanto no texto do Taylor. Sobre a comparação, o que eu acho mais interessante no texto do Adam Smith, que é o porquê eu peço que vocês leiam, para mim são dois pontos principais. O primeiro é a questão da divisão do trabalho, como que ele, a partir do exemplo da fábrica de alfinetes, ele demonstra um aumento substancial de desempenho. E o segundo, como, de certa forma, que a prosperidade das organizações ajuda na riqueza das nações. Então, por ciclos que vão aumentando de oferta e demanda, a empresa produz mais algum produto que espero eu que seja necessário à população, e a população começa a consumi-lo e demandar mais, e isso vai dando mais capital dentro do setor, vai estimulando o nascimento de outras empresas. Todo esse ciclo vai ajudando ao desenvolvimento da própria nação. Então, eu queria que vocês entendessem como que as empresas são fundamentais para entender como as sociedades são hoje. Muito disso veio por causa das empresas. Mas sim, vários pressupostos não se aplicam mais. Mas, de alguma certa forma, não dá para a gente também dizer que não existe mais fazer cera no trabalho. Que poucos realmente trabalham tão arduamente como apresentado no exemplo do Taylor, do cara que ficava lá carregando minério de ferro o dia todo. Isso eu digo mais na questão de trabalhos intelectuais, porque existem necessidades de pausa para descanso. Isso sim, era planejado, mas como com automatização, com a questão de trabalho intelectual, há algumas mudanças. Sempre que vocês forem ler algumas obras históricas,
e a próxima obra histórica vai ser a obra do Barnes, vocês têm que fazer um paralelo do como era antes, como está sendo retratado naquela obra, para como é hoje. O que se aplica, o que não se aplica. Para mim, isso é o produto principal que vocês têm que levar nessa disciplina. O como que era antes e como está sendo aplicado agora, entenderam? Sim. Sim. Professor, você citou aí a parte do livro do Taylor, que ele fala do trabalhador que carregava muito, era um ponto fora da curva em termos de carga, e a capacidade produtiva dele era muito maior do que a dos outros trabalhadores. E aí, o que me deixou intrigado nesse livro foi que o Taylor, analisando a produção, resolveu pegar esse trabalhador para fazer análise. Só que, a partir daí, ele estipula qual seria a capacidade produtiva de um trabalhador ideal, que é um trabalhador excelente. Como ele faria para todos os trabalhadores virarem excelentes? Porque a partir daí eu só consigo ter um aumento na capacidade produtiva ideal, porque ele vai considerar cada pessoa pode produzir que nem aquele cara. Mas eu não entendi como é que todo mundo, a partir daquela análise, passaria a produzir como aquele cara. Poderia virar. Certo estereótipo quando ele começa a falar sobre o homem bovino. Naquela parte dos 2 primeiros princípios do Taylor, de verificar cientificamente qual que é o melhor tempo. E a segunda etapa, de selecionar e treinar o trabalhador, é aqui que ele mostra que existem formas de tentar fazer com que as pessoas trabalhem num falso ótimo local. Então, ele pegou, assim, o melhor para conseguir desenvolver o método, só que o objetivo do Taylor era fazer com que as pessoas se aproximassem daquilo. E, a partir do momento que ele viu o que seria o melhor possível, dadas aquelas condições, ele teria que ver quais pessoas seriam as melhores possíveis para aquilo. Então, ele seleciona apenas bovinos, que são homens de grande estatura, de acordo com ele. Eu sei que é uma forma um pouco preconceituosa de tratar, mas, como eu disse, é um texto de época, então tem que ter alguma certa relevância. Se a gente fizer um paralelo hoje em dia, muitos dos processos seletivos buscam competências, buscam aptidões nas pessoas que estão tentando, nos inscritos, para conseguir pegar pessoas que se adaptem para tentar trabalhar da melhor forma possível. Então, se a gente pegar e pensar nos vários critérios, tem critério maquinário? Tem. Então, eu vou tentar utilizar o melhor maquinário possível. Tem o critério do tempo? Tem. Então, eu vou tentar trabalhar com pessoas que estão ali há muito tempo para que elas consigam praticidade naquilo. Vou tentar reduzir tempos improdutivos? Tem. Então, eu vou tentar fazer com que o negócio flua da melhor forma possível. Mas um dos critérios é justamente o de selecionar a pessoa. Então, a ideia de Taylor é fazer com que o trabalho flua da melhor forma possível. E se você reparar no que eu acabei de falar, existe um paralelo que a gente pode fazer com o texto do Adam Smith. As primeiras 3 coisas que eu falei, do maquinário, do tempo que você fica fazendo de prática e da redução do tempo produtivo, são os princípios que causam o aumento de desempenho pela divisão do trabalho que o Adam Smith fala. Você vai perceber, é justamente nesse ponto que o Taylor vai estar de uma forma ou de outra para conseguir chegar conseguir fazer com que o trabalho flua da melhor forma. Sim, pode ser que seja um ideal e que nem todo mundo chegue naquilo, mas é por isso que depois no Barnes vocês vão ver que quando a gente for começar a aprender a calcular tempo padrão da atividade, a gente verifica, por exemplo, um dos fatores é a velocidade de desempenho do trabalhador. Então, o que seria um panorama ideal, o que seria um panorama mais rápido do que o normal, um panorama mais rápido do que o normal. Claro que nem todo mundo vai trabalhar tão bem quanto melhor. Mas existe uma certa faixa mínima de desempenho que a atividade tem que cumprir,
para que ela possa continuar funcionando daquela forma. E isso envolve selecionar o trabalhador e entre outros pontos. Entendido? Entendido. Obrigado. Uma coisa que eu vi no texto, que eu não sei se eu entendi certo, é o trabalhador, no caso que ele estava falando de carregar os lingotes de ferro, o trabalhador que ele usou de exemplo, que ele falou, esse cara aqui está produzindo o máximo aqui, ele é um cara excepcional, não é o mesmo cara que ele pegou para desenvolver, que ele treinou e desenvolveu a ciência, né? Que ele fez aquele esquema pegou o trabalhador, deu um salário maior e deixou o cara trabalhando com outro cara mandando ele fazer cada ponto para testar. Eu entendi certo essa parte ou não? Se não me engano, era a mesma pessoa. Até onde eu também acho que era a mesma pessoa. Sim, eu também acho que era a mesma pessoa. Mesma pessoa? Eu entendi assim também. Ele chegou no formato que foi treinado pela segunda etapa dos princípios do Taylor, que é seleção e treinamento. Ele foi treinado para conseguir fazer aquilo, não por si só ele chegaria naquilo, até porque ele não tinha um incentivo para aquilo, na mentalidade dele, claro. Sim, eu vou dar uma olhada nisso depois. Mas, gente, é só para uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, novamente, Taylor, ele estava tentando trazer uma ideia de como maximizar o trabalho. Se vocês prestarem atenção, quando ele diz administração científica, não é exatamente científico isso. Ele tenta utilizar de algumas abordagens mais ou menos científicas, que envolve, por exemplo, a questão, isso mais o Barnes até, de oxigênio por cada atividade, tentar encontrar qual a melhor forma da ferramenta, qual a melhor combinação entre pausas e trabalho, mas isso foi muito mais de tentativa e erro, mais de heurísticas do que realmente alguma ciência. Então, Taylor, ele sim revolucionou toda a engenharia de produção, ele é considerado pai da engenharia de produção, mas não necessariamente das formas como ele encontrava as melhores formas para se trabalhar, porque senão até não teria evoluído para a forma como está hoje. Então foram tentativas, mas há muitos outros pontos que poderiam ser levados em conta. Então se atentem quando ele fala administração científica, nem sempre isso muito a ciência, é muito mais tentativa e erro, tá? Sim, é muito mais em geral do que científico, né? Eu consegui traçar esse paralelo também com o segurança e inclusive trazer isso aqui. Se não seria mais adequado, em vez de chamar princípios da administração científica, princípios da engenharia industrial, por exemplo. Mas deixa eu comentar agora, fazer um adendo a esse ponto que eu levantei. Na parte de administração e também, de uma certa forma, de engenharia de produção, existem duas vertentes principais de como fazer com que a empresa maximize seu desempenho e, no caso, seu lucro. A que a gente aprende é a do Taylor, que é o lado em que ele está indo para o chão de fábrica para aumentar o trabalho, certo? Existe uma segunda vertente que ela é estudada pela administração, que ela é de um pensador chamado Henry Fayol. Como? Acabou de passar uma moto. O nome dele é Henry Fayol. Para quem quiser pesquisar no Google, é F-A-Y-O-L. Ele foi um administrador francês, cuja principal obra é a Administração Industrial e Geral. Eu até, se eu estivesse com câmera, eu até mostrava aqui para vocês, mas é um livrinho bem parecido com o do Taylor, da mesma espessura, da mesma editora. É um livro que eu recomendaria que quem pudesse / quisesse ler. É uma leitura rápida, vocês devem conseguir fazer isso até em 1-2 dias. Se vocês encontrarem na internet, melhor ainda. Mas ele traz uma outra visão. Ele traz não a visão do chão de fábrica, mas ele traz a visão gerencial de como que a administração, as funções de previsão, organização, comando, coordenação e controle, muitas dessas advindas dos militares, influenciam para estruturar melhor uma empresa, uma organização como um todo.
Então, para quem quer se aprofundar um pouco mais no tema, para quem gostou da leitura do Taylor, quer aprender um pouco mais, é uma recomendação que eu faço, mais nessa época de quarentena. Qual que é o nome do livro dele? Administração Industrial e Geral. Beleza. Eu vou pedir depois, Arthur, você pode colocar ele lá no Slack para mim? Porque o meu computador tá ruim. Ah, beleza. O nome do livro? Consegui colocar o link da Amazon, por exemplo. Ah, beleza. É um livro bem curtinho, mas é um livro histórico. Eu acho que é interessante para vocês. E tem uma parte que é legal nele, que ele fala sobre os 14 princípios da administração. Então ele fala sobre várias coisas que tem convergência com o que Taylor fala, algumas que falam convergência com o que o Adam Smith fala, mas outras que vocês não vão ver tão explicitamente ao longo do curso. Por exemplo, a questão de autoridade, responsabilidade, unidade de comando, remuneração, são coisas que ajudam a clarear quando vocês forem fazer tanto o trabalho de campo quanto forem fazer outras leituras. Eu acho que é uma leitura complementar que vale a pena. Eu sei que o curso vai ter muita leitura, uma carga alta, mas para quem quiser é uma boa recomendação. Beleza. Gente, mas eu acho que seria bom a gente pegar as dúvidas que teve enquanto tu acabou caindo. A gente acabou tirando umas dúvidas entre a gente. Como a gente estava falando do sistema Just in Time quando você saiu, e a Thalita tinha falado da questão do tempo dentro do Just in Time, e eu dei uma explicação de uma coisa que eu tinha entendido que eu queria passar para ver se está certo a minha linha de raciocínio. Claro. Eu falei que o Just in Time teria essa vantagem no tempo, na questão de... Eu entendi que seria quando o produto, de alguma forma, tem alguma customização, vamos dizer assim. A peça já sai do início do processo já com o destinatário correto. Então, tipo, quando tu tem algum acúmulo ali de estoque, antes, vamos dizer, de algum gargalo, essa peça teria que entrar na fila desse estoque até ele chegar na hora de ser processado. E com o aumento dessa fila, um aumento daí do inventário, ele ia demorar mais para sair do início até o fim. Minha dúvida ficou se eu não sei se eu entendi isso certo na questão da customização, porque o Just in Time ele não está falando disso exatamente, mas faz sentido falar disso? Eu não sei se ele está realmente tão ligado à customização. O Just in Time ele está muito mais voltado para fazer com que as coisas fluam da forma mais rápida possível. Então ele está relacionado com eliminar desperdícios, eliminar tempo de desperdício. Quando ele começa a fazer algumas práticas, como por exemplo, treinar o trabalhador para ele mesmo verificar se tem algum erro, ele está eliminando alguns estoques necessários, ou seja, ele está fazendo com que tenha um estoque certo para coisa certa e não vários estoques aleatórios que nenhum atende ao meu pedido. Ele faz com que o produto ele flua mais rapidamente. Muitos dos problemas que são tipos de tempo improdutivo, como por exemplo, tempo de transporte, em que você não conseguiu ver que um produto estava para outra, ou tempo perdido com o controle de qualidade, ou tempo de quebra de maquinário. O Just in Time ele dá autonomia para os trabalhadores de uma certa forma, e ele utiliza alguns princípios para que o produto ele saia o mais rápido possível, ele flua sem o menor número de corretos. Por isso que ele tem como o tempo de atravessamento é menor. Sobre a questão de customização, eu estou com uma certa dúvida na relação do Just Time com customização, porque ele pode ter uma flexibilidade, só que para que ele seja Just Time, ele tem que ser construído de forma com que não atrapalhe o bom fluxo do produto. Então, se ele colocar uma flexibilidade
mas isso for fazer com que o processo fique mais lento, que cria muito dos estoques intermediários, com que as pessoas tenham que ser treinadas e demore muito, eu vejo como mais... Oi, travou. Até onde você ouviu? Até... Peraí, você falou estoque necessário, você falou eu vejo como, daí travou. Ah, tá. Eu vejo isso mais como um contratempo do que necessariamente uma solução, a flexibilidade. É porque, como eu falei, o problema grande do Just-in-Time é porque ele é uma filosofia oriental, que foi criada em uma fábrica, na fábrica da Toyota. E os Estados Unidos nada mais fizeram do que tentaram importar para a indústria norte-americana o Just-in-Time. Só que, nisso, eles importaram apenas o Kanban, estoque zero Kanban. E o Just-in-Time ele vai muito além disso. Eu não sou um grande conhecedor do Just-in-Time, com muita profundidade os aspectos da filosofia, só que entende a dificuldade de você adaptar aquilo que foi projetado para uma fábrica e simplesmente transpor para outra fábrica? Não é algo tão simples assim. Não posso pegar a solução que deu certo com uma pessoa e tentar com outra. É claro que existem filosofias, existem princípios gerais, mas todo caso tem que ter a sua adaptação. E para mim esse é o grande problema do Just-Time. Então, quando a gente tenta fazer uma customização, uma flexibilidade, eu vejo isso mais como uma grande possibilidade de dar errado do que dar certo. Porque a empresa ela tem que criar todo um conjunto de decisões, de infraestrutura, para que isso dê certo e que isso não atrapalhe. Para que não cause, por exemplo, o aumento do tempo de atravessamento em vez de diminuir. E até lembrando que é importante a gente estabelecer qual que é o nosso objetivo. Eu estou focando em quê? Em velocidade ou em flexibilidade? Ah, professor, mas a gente pode conseguir obter os dois? Pode, claro que pode. Mas não é fácil. É muito mais difícil, em geral, quando um produto um critério está quase que contrário ao outro. Sim. Mas é importante ressaltar que existem alguns poucos casos que conseguem resolver o problema do trade-off. Trade-off nada mais é do que quando você tem que abrir mão de uma coisa em relação à outra. O trade-off mais clássico que tem é entre preço e qualidade. Se você quer abaixar o preço, você tem que reduzir a qualidade. Existem casos que não precisa? Claro que existe. Mas aí é toda uma série de decisões, de todo um projeto que você tem que fazer para que isso dê certo. Entendi. Tinha outro ponto que vocês tinham falado também. Sobre Just-in-Time ou enquanto você estava fora? Enquanto estava fora. A gente falou um pouco do SAP. O Léo estava com uma dúvida sobre como é que funcionava o SAP, mas... Ficou um pouco, tinha ficado um pouco vago para mim exatamente o que seria o SAP. Se ele seria um sistema de banco de dados, se ele seria um sistema de, sei lá, atualmente poderia até vir a ser uma inteligência artificial ou uma coisa que fosse auxiliar os gestores, mas ficou um pouco vago para mim o que seria. É o sistema de administração da produção, não é isso? Isso. Eu não lembro agora qual é o contexto claro que o Correia Janese está falando. Só que eu vejo que há dois caminhos nisso que a gente pode falar, tá? Primeiro, existe o SAP, que é um tipo de sistema, sim. É um sistema com banco de dados, é um sistema que ele é chamado de ERP, Enterprise Resource Planning. Planejamento dos recursos, também necessidades empresariais. É algo que vocês vão aprender, eu acho que no 8º período, mas ele é um sistema que serve para conectar todas as funções da empresa, todos os processos da empresa. Então ele nada mais é do que um programinha que a empresa toda usa e cada pessoa tem acesso a uma função diferente. Uma função de vendas, a função de compras, a função de logística, a função de estoque. E nesse sistema você entra com dados, parâmetros, decisões, que aí
em vez de cada um ter sua própria planilha em Excel, todo mundo usa um sistema que interliga todas as funções. Mas... um dashboardzão interligado, né? É porque eu acho que vocês precisam ver um SAP. Não, melhor, ver um ERP, desculpa. SAP é uma empresa que faz ERP. E um dos ERPs é SAP. Mas eu acho que não é isso que ela está falando, só que os autores confundirem o conceito. Quando ele fala de sistema de administração da produção, eu entendo que ele está querendo dizer sobre qual é a filosofia gerencial. Ou seja, qual é o arcabouço teórico que você está utilizando para estruturar a sua empresa. Eu estou fazendo o quê? Eu estou organizando a empresa de acordo com a teoria das restrições. Eu estou organizando a minha empresa de acordo com o just time. Eu estou organizando a minha empresa de acordo com as necessidades materiais do ERP. Ou seja, qual que é o caminho, qual é a filosofia que eu estou utilizando para estruturar a minha empresa. E isso vai afetar muita coisa. Isso vai afetar, por exemplo, qual que é a sequência de produtos que eu vou produzir. Isso vai afetar qual é a sequência, qual é o tamanho do estoque que eu tenho que ter, qual é a prioridade que eu vou utilizar para cada um dos departamentos. Se vocês quiserem dar uma olhada nisso, sugiro que vocês procurem na internet algumas tabelinhas de semelhanças e diferenças entre filosofia gerencial. Esse termo que é mais utilizado pela literatura, filosofia gerencial. E normalmente eles comparam teoria das restrições, just-in-time e o MRP2, que é quase a mesma coisa que o ERP. Mas dê uma olhada nisso. Mas isso não vai ser cobrado de vocês não, tá? Isso vai ser dado mais em PCP1, PCP2 também. Mas é interessante que você já tenha uma noção do que é isso. Ou seja, nada mais é do que qual é o conjunto de heurísticas que eu vou seguir. Ponto. Foi? Sim. Foi, obrigado. Gente, mais alguma? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu queria voltar naquela primeira pergunta que eu fiz lá no Slack há um tempão atrás. Eu acabei não respondendo se ela estava respondida, porque eu ainda estava lendo a literatura aí, ver se eu achava uma resposta. Para mim não ficou muito claro quando ele diz lá, ele fala, ainda que possa ser maior que a capacidade total, se Y ou Z, que era a parte do receber ou lucrar, for menor do que esse valor, deve-se investir em reduzir a inadimplência, tal. Mas, para mim, eu não entendi muito bem, seria, quantos dos produtos que a gente está fazendo, que a gente realmente consegue receber o dinheiro em cima, ou realmente consegue lucrar. Eu não entendi se isso é interligado direto, ou se... Eu tinha falado que a questão do aproveitamento entre uma etapa e outra. Para mim, o receber e o lucrar seria em questão de aproveitamento, não em questão de produto. Da forma como eu entendo, né? Se eu conseguir ajudar. Eu acho que tem 2 pontos aí que tem que ser levados em conta. Primeiro, da questão da inadimplência. Cara, existe calote. Então, muitas vezes pode ser que você faça um pedido. Eu quero vários produtos X. E aí você faz acordo com a empresa, você fabrica aquilo, e na hora que você vai vender, a empresa pode virar e falar que ela não vai mais querer comprar, e acabou. E pode ser que você fez um produto só para ela, e aí aquilo lá encalhou. Que alegria. Ou pode ser que a empresa haja de má fé, ela compra o produto e cria um acordo para pagar em até 30 dias, como normalmente muitas empresas fazem. E aí a empresa pode, por exemplo, vir à falência e alguma situação, eu não entendo muito bem a questão jurídica, quem sabe recuperação judicial, mas que ela consiga se eximir de pagar ou que ela vá enrolando por muito tempo. Então, pode ser que empresas ajam de má fé. Isso acontece ainda mais em momento de crise, quando você tem que dar prioridade. É uma realidade. Então, tem o lado do
você vender ou pelo menos produzir e não receber o dinheiro. Um segundo ponto que eu acho que é importante também levar em conta é, será que você está produzindo algo e tem certeza que aquilo ali está trazendo lucro para sua empresa? Porque entenda que você decidir quem são seus clientes, decidir quem é o preço, claro que baseado no mercado, é uma série de fatores que você tem que levar em conta. Mas pode ser que você crie uma estratégia por deliberação ou por nem prestar atenção nisso, que você possa vender num preço tão baixo por uma concorrência tão alta que aquilo ali te traga prejuízo. Sim. O custo do produto é maior do que o preço de venda. Mas muitas vezes você tem tanta despesa com milhões de coisas, e isso aí pode envolver folha de pagamento, isso pode envolver ações processuais trabalhistas, pode envolver infraestrutura, dívidas, que você não consegue obter um lucro quanto a isso. Então, mas tem empresas também que resolvem fazer uma estratégia de eu vou vender muito barato de início por algum tempo para conseguir capturar cliente e depois aumento o preço. E aí depois eu vou conseguir ter lucro. Sim, existem muitas empresas que fazem e trabalham no prejuízo. Só que, teoricamente, você viver no prejuízo seria insustentável. Aí a questão é, quanto tempo que você consegue lidar com isso? Isso é uma decisão planejada, não é? Isso está trazendo sua empresa para a meta de lucro ou não está? Então, pode ser que você esteja recebendo muito aquém do necessário. Então, tem esses dois pontos. Tu tem uma resposta direta. Um outro ponto que ele bota assim, o valor D da demanda, ele bota uma linha de produção, no fim ele fala ali que está produzindo 400 produtos por hora, e ele coloca ali do lado, D por hora, que é a parte da venda. E ele bota assim, o valor D, a demanda do mercado, é na verdade o menor valor entre X, Y e Z, que são vender, receber e lucrar. Ou seja, entre aquilo que se vende, recebe e gera lucro. Eu entendi dessa frase, do jeito construído, que eu teria que adequar a minha produção para produzir, produzir o mesmo valor que seja o valor que esteja me dando lucro. Assim, eu não entendi muito bem o que ele quer dizer. Seria só em questão de número. E ele fala o menor valor entre X, Y e Z. Então, aquilo que se vende, recebe e gera lucro. Para mim, assim, não tem como o menor valor não ser o lucro. Porque ele sempre vai depender do quanto tu recebeu e quanto tu vendeu. Não tem como o lucro ser... A não ser que seja uma jogada ali de contabilidade muito bizarra. Faz sentido o que eu falei ou não? Cara, pra mim faz. Eu não vou entrar em jogadas de contabilidade muito bizarras, não é o intuito, mas da forma como eu entendo, e pode ser que o Erickson tenha algum comentário além do que eu já fiz no Slack, além do que eu fiz agora, para mim realmente a parte do Z seria a menor de todas. Beleza. Gente, mais dois conselhos que eu, se eu tiver que dar agora, eu vou dar novamente. Primeiro, aproveitem tudo aquilo que vocês aprenderam em metodologia de pesquisa para ler e para fazer marcas, fazerem notas, quem quiser fazer Vagnete, quem quiser fazer de bolso, porque como vocês vão ter avaliação de prova, é bastante conteúdo. Então, meu conselho, ok? Ainda mais que vocês estão tendo bastante tempo para ler, para quem está se interessando na disciplina, para você não esquecer isso lá na frente e ter que reler tudo novamente, recomendo que vocês façam isso. E sempre pensando, o que eu li no texto? Como que eu entendo hoje em dia? Como que eu faço a adaptação? Vocês, por exemplo, vão ver no Barney sobre milhões de estudos de caso sobre movimentos das mãos, sobre maquinários. Então, será que isso ainda é aplicável hoje? Em que caso eu consigo aplicar? O que eu teria que fazer de modificação? Não, isso não faz mais o menor sentido hoje. Para que eu vou usar uma câmera foto não sei o que faz 2 frames por segundo? Para mim, isso
Já uso a câmera do iPhone, isso não me importa mais. Ah, não, isso é importante, eu consigo ver como é que se aplica hoje. Então, leiam sempre fazendo esse paralelo. E o segundo, no dia 27, vocês vão ter a conversa com o Exxon, para quem se interessar. Eu sei que a bibliografia, salvo engano, é a meta e a contabilidade de ganhos. E vocês sabem que, além disso, vão ficar faltando 2 textos para a disciplina. Um texto do Não é Sorte para a parte TLC, que é o último obrigatório, e o Barnes. Eu puxo a sardinha um pouco para o meu lado, já que sou eu que estou dando a parte de engenharia de métodos tradicional, para que, depois que passar o dia 27, vocês comecem a ler o Barnes. Só pelo motivo de é um livro muito grande e é uma carga de leitura bem grande. Ele é um livro legal, mas ele é um livro denso, tá? Mas ele é muito voltado não para a parte mais de discussão, argumentação. Ele ensina muito ferramentas, técnicas, estudos de caso. Então, vejam se vocês conseguem aplicar, estão entendendo. Mas, como o amigo bem comentou, é uma leitura densa. Não sei quando vocês já começaram a ler, ainda mais que vão ter que ler os textos para o dia 27. Mas foquem bastante nele. É um dos principais livros da disciplina. Tanto que é livro-texto da disciplina desde 1970. E, gente, além disso, se alguém tiver alguma dúvida pontual, fica à vontade para utilizar o Slack para poder tirar. Seja ali no privado, seja com todo mundo. Não precisam ter o menor receio ou problema quanto a isso, não.